Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um episódio do Boas Novas Podcast, espalhando esperança e compartilhando sabedoria. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito profundo, que é a espiritualidade e a fé diante de doenças graves, diante de problemas graves na vida, principalmente quando se trata da oncologia. Antes de começar a nossa conversa de hoje, eu queria iniciar falando sobre o que o ser humano busca, o que todos nós buscamos. Buscamos basicamente ser felizes, buscamos basicamente a felicidade. E a felicidade, onde ela está, onde ela se encontra? Ela se encontra em momentos passageiros, ela se encontra em progresso espiritual, ela se encontra numa busca de um sentido. Então tem vários pontos onde essa felicidade que o ser humano busca se localiza. O ponto principal de onde o ser humano encontra essa felicidade, essa busca por ser feliz, está na busca de um sentido de vida. Tem um escritor, um psiquiatra austríaco que se chama Viktor Frankl, que escreveu um livro Em Busca de Sentido. Ele é um psiquiatra que viveu no Holocausto e ele concluiu que os presidiários que tinham uma fé e uma espiritualidade maior, tinham um sentido de vida maior e encontraram uma certa felicidade no meio do caos, no meio da desgraça, né? Então, hoje nós vamos debater sobre esse tema da espiritualidade. O que é a espiritualidade? O que ela nos traz? A espiritualidade, diferentemente da religiosidade, que é uma cultura, é um conjunto de pessoas que se unem em torno de uma doutrina, de uma cultura, de uma tradição, a espiritualidade está ligada a uma conexão com algo maior, uma conexão com Deus, com o universo, com a natureza, né, com algo transcendente ao ser humano. E quando se trata de uma doença grave, como uma doença oncológica, eu acredito que a espiritualidade do ser humano, ela venha com muita força, né? E para continuar essa nossa conversa, hoje nós temos uma convidada muito especial, uma amiga, a doutora Gláucia Reitmeier. Ela é uma médica excepcional, com uma história muito inspiradora. Ela é graduada pela Universidade Federal do Paraná, especialista em cirurgia geral, endoscopia digestiva e gastroenterologia. Tem 30 anos de atuação no Hospital de Mafra, né, no Hospital São Vicente de Paulo. Hoje ela é diretora técnica do hospital, coordena o curso de medicina da Universidade do Contestado, associada na organização Soroptimista Internacional, e hoje ela é presidente do Clube Soroptimista de Rio Negro. A doutora Gláucia atravessou uma jornada muito pessoal, muito profunda, um diagnóstico muito grave de um câncer de mama, muito agressivo. E hoje nós vamos conversar com vocês sobre como a fé e a espiritualidade pode influenciar nessa luta contra o câncer. E o processo de cura e como ela pode atuar no processo de cura, juntamente com a medicina, né? Então, doutora Gláucia, seja muito bem-vinda. Receber um diagnóstico de câncer é sempre um grande impacto, né? Como foi para você receber essa notícia? Qual foi o impacto do diagnóstico inicial? Eu então gostaria inicialmente de agradecer o convite, né, da gente estar aqui podendo falar realmente de um assunto tão profundo e que mexe tanto com as pessoas que estão vulneráveis numa situação de um diagnóstico difícil, não necessariamente de câncer, mas numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade, vamos dizer assim, né? Então, gostaria de agradecer, de poder contribuir para essas pessoas de alguma maneira, né? E contar para vocês que, no meu caso, como a gente já tinha casos de câncer na família, vários tipos de câncer, mas de mama especificamente, a minha avó, a minha irmã mais velha, eu penso que o diagnóstico mais difícil para a nossa família realmente foi quando surgiu na minha irmã, que foi muito impactante. Ela não tinha nem 50 anos de idade, então, e foi bastante sofrido o tratamento dela.
Então, já por ter esse histórico, eu já fazia os exames de controle, porque a gente sabia que teria esse risco aumentado em relação à população em geral. E num desses exames de rotina, sem eu estar sentindo nenhum sinal, nenhum sintoma, né? Realmente é só exame de rotina. Então, foi feito esse diagnóstico e como você já antecipou, realmente era um tumor muito agressivo, de crescimento muito rápido e que no momento do diagnóstico já era avançado. Então, sim, eu já tinha uma lesão bastante grande, apesar de não ser palpável. Ela já estava avançada, já estava fora da mama, né? Então, eu já tinha invasão nos linfonodos da axila. Foi realmente um diagnóstico bastante agressivo. Lógico que impactou não somente para mim, mas eu, quando recebi essa notícia, eu tinha muita pena de ter que contar para os meus pais, sabe? E para os meus filhos. Quem estava comigo era o meu marido também é médico. Então, nós como médicos, a gente já tem uma visão um pouquinho diferente de doença, porque a gente sabe que tem tratamento. Sim. E se eu sou médica, eu acredito na medicina, eu confio na medicina. Então, eu sabia que tinha tratamento e que eu estava muito confiante quanto a isso. Mas eu tinha filhos adolescentes e meus pais que tinham acabado de passar, 3 anos antes, essa situação terrível com a minha irmã. E a coisa mais doída que foi... Tudo de novo, uma segunda vez. Exato, eu ter que ir na casa dos meus pais, sentar na mesa e dizer para eles, olhe, agora sou eu, Então, sim, isso me emociona até hoje. Sim. Porque de ver a tristeza nos olhos dos meus pais, aquela dor que eles sentiram, de saber que teriam, não eles passar tudo novamente, mas que, puxa, mais uma filha com câncer. Mais uma filha iria ter que passar por todo aquele sofrimento que eles já conheciam, sim. Então, realmente isso foi muito difícil, porque quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença grave, ele impacta não só o paciente, mas a família toda que está ao redor. Então, para mim, sinceramente, foi mais difícil contar para os meus pais e para os meus filhos do que para mim mesma. Sim. E pelo contrário, eu tinha que ser forte, eu tinha que permanecer inteira para eu ainda apoiar meus pais e meus filhos. Sim, o câncer, eu acho que ele obriga a gente a encarar o quanto somos frágeis, o quanto somos finitos, o quanto somos mortais. É como uma série que você tá vendo e que de repente ela acaba, ela termina sem um fim, Ninguém quer que isso aconteça, a gente quer ter um fim, a gente quer ver um final feliz para essa série, E o câncer, ele vem, de repente, como um avalanche que interrompe todos esses sonhos e de repente, a gente, como eu falei, a gente vê quanto que somos frágeis. E nessa hora, eu acho que ele deve, como se fosse espremer a gente, Espremer a nossa alma e... Nessa hora, a gente deve sentir realmente a conexão com o espiritual, com o transcendente, com o sagrado, com o divino, que é onde a maioria das pessoas buscam força, E eu acredito que quando uma pessoa recebe um diagnóstico como esse, tem 2 caminhos, Ou ela se revolta, há uma revolta, porque comigo eu não fiz nada de errado, por que Deus, por que eu tenho que sofrer se você é bom, por que me fazer sofrer, e entram em desespero, certo isolamento, um quadro depressivo, e também tem outras pessoas que talvez encontrem um propósito nessa dor, que as pessoas começam a reavaliar as prioridades e os valores de vida, fortalecem essa fé e essa conexão com Deus, e começam a encontrar significado em cada pequeno momento da vida, Então, ele obriga a gente a olhar para dentro e, nesse momento, a gente descobre o que realmente existe dentro de nós,
né? E então, isso que eu queria saber da senhora, assim, como que essa sua fé, seja na sua espiritualidade, na sua religião, como que essa sua fé, ela influenciou nessa sua experiência com o câncer? A gente, como eu falei, sendo médica, a gente já tinha visto essas reações diversas em vários pacientes. E realmente, claro, somos pessoas diferentes e que reagem de maneira diferente. Então, aquelas pessoas que se revoltam, ficam se questionando, achando que isso é um castigo, que isso veio para o seu mal, infelizmente essas pessoas sofrem muito. E as pessoas precisam, né, entender que as doenças, elas não são castigo. Eu encarei a minha doença como um presente de Deus. Para mim, o câncer foi um presente de Deus como todos os demais. Tudo que acontece na minha vida é presente de Deus. Agora, se eu acho que aquele presente foi bom ou ruim, eu estou sendo imatura. Eu tenho que confiar em Deus e saber que Deus só me dá coisas boas, que Ele só quer o meu bem, né? Se eu sou filha de Deus e eu sou mãe, certo? Sim. Você é mãe. A gente, como mãe ou como pai, a gente só quer o melhor para os filhos da gente. Sim. Só que às vezes, para os filhos crescerem, amadurecerem, serem fortes, enfrentarem as dificuldades da vida, a gente precisa prepará-los para isso, né? Então, as frustrações, né, que hoje os pais não querem que seus filhos sofram frustrações e acham que dando de tudo para os filhos estão ajudando os filhos, a gente tá vendo que tá vindo uma geração absolutamente fraca e infeliz. Né? Por quê? Porque realmente não desenvolveram esta força interior que, com as diversidades e sofrimentos, né? E os sofrimentos naturais da vida, essa força vem lá, aflora. Realmente a gente descobre que a gente tem uma força interior que, nos momentos que tá tudo bem, você nem percebe. Sim. É realmente na hora da adversidade que você vai se descobrir. Sim. Tem uma frase de C.S. Lewis, é um autor inglês, que ele fala que Deus sussurra nos nossos prazeres, fala na nossa consciência, mas grita no nosso sofrimento. Então, é na hora do sofrimento que há essa redescoberta, essa reconexão com Deus, né? E também, eu não sei se você conhece a história de Jó, da Bíblia, né? Jó era um homem próspero, que tinha família, tinha riquezas, e o Satanás chegou e disse assim, ele só tem essa fé porque ele tem tudo. Então, Deus foi tirando a família, ele perdeu a família, perdeu o emprego, ficou pobre, e a fé dele se manteve intacta até o fim, né? Então, que fé temos, né? Glaucia, que fé temos? A fé de só ter fé em Deus e acreditar em Deus quando as coisas estão boas? Quando as coisas vão bem, né? Não é bem assim, né? Então, se a gente tem fé no espiritual, se a gente tem fé em Deus, são em todos os momentos, né? Em todos esses momentos. E aproveitando esse gancho, em algum momento você sentiu que a tua fé foi testada, ou você desde o início sabia que independente do fim da sua história, a sua fé estava intacta? Não. Teve momentos realmente que, não vou dizer que a minha fé foi abalada, mas que ela foi testada sim. Eu senti, né, que eu tinha que passar por aquilo, por algum motivo. Algum motivo, Deus achou que eu tinha que passar por aquilo. Né? Então, eu pensei, então se eu tenho que passar por isso, é porque eu tenho uma necessidade de crescer, porque eu tô precisando melhorar. Sim. Né? Então, Deus está realmente me testando para ver se eu vou me entregar, se eu vou me revoltar, se eu vou abandonar tudo, ou se
eu vou me manter firme. Aliás, pelo contrário, se eu vou sair melhor do que eu entrei dessa situação. Isso independente da cura. Independente da cura. Sim, porque a fé não é milagrosa. Não, eu nunca pedi, né? Eu nunca pedi para Deus que, Deus me cure, eu tenho que ficar boa. Eu sempre pedia, Deus me dê força para que eu consiga enfrentar tudo que estiver pela frente, né? E realmente tudo que me foi dito, né, pelos médicos, pelas enfermeiras, pelas fisioterapeutas, enfim, por toda a equipe multiprofissional e que me atendeu, tudo que eles disseram, olha, Glaucia, agora você tem que fazer tal coisa. Eu fazia. Agora é tal coisa. Eu fazia. E eram coisas muito difíceis. Sempre coisas muito difíceis. Mas eu sempre pensava assim, eu vou fazer a minha parte. Né? Se Deus deu, aquela coisa de que Deus não dá a cruz mais pesada do que você pode carregar, eu encarei isso total. Sim. Então eu falei, então tá bom, a minha parte eu vou fazer. Sim. Agora, se depois de tudo isso, de tudo que eu fizer, ainda assim for o momento de eu partir, eu vou partir feliz, porque seja feita a tua vontade, eu fiz a minha parte, né? Eu fiz a minha parte alegre em Deus e sabendo que aquilo era para o meu crescimento, que era bom para mim, que era um presente de Deus. Sim. E realmente nesses momentos, eu tive muitos presentes. Por exemplo, eu fui tão acarinhada, eu recebi tanto apoio de pessoas que eu nem imaginava, Luíse, sabe? Pessoas que, nossa, eu não sabia que gostavam de mim, eu não sabia que se preocupavam comigo, que sentiram que eu fiquei mal e que me mandavam um oizinho no WhatsApp, ou me mandavam uma florzinha dessa ajuda, né? Ou um sorrisinho, um abraço na rua, sabe? Coisas que eu nem imaginava. Então, assim, foram momentos tão felizes, de tanto carinho, demonstração de amor que eu recebi. Que você não viveria se não tivesse passado por isso. Exatamente, sabe? Exatamente, se eu não tivesse passado por essa doença, eu acho que eu não teria tido tantas demonstrações de amor como eu recebi. Sim. Então, tudo tem o seu lado bom, sabe? Com certeza, tudo. Com certeza. E hoje tem muitos estudos que mostram que a fé e a espiritualidade, elas impactam na saúde mental e emocional dos pacientes, né? Você acha que a espiritualidade ela pode contribuir para tratamento das doenças? Como médica, eu posso dizer não só como observadora e que realmente a gente vê que os pacientes, como eu lhe falei, que se revoltam ou que se entregam, que infelizmente caem em depressão, eles vão pior. Realmente muito pior. A evolução deles, que às vezes eles poderiam sair bem daquele tratamento, eles vão muito mal, porque não fazem, a adesão ao tratamento não é na mesma intensidade ou na mesma vontade, na mesma força, né? Que a gente tem que ter, né? Na mesma garra, e a própria depressão, ela já é uma doença, que mesmo que você não tenha outras patologias, ela já te adoece, né? Então, se a pessoa tá com uma doença, uma enfermidade grave e ainda se deprime e deixa essa depressão tomar conta, realmente a evolução é muito ruim. Já aqueles que sabem, é difícil, tem momentos que a gente chora, que a gente desanima, mas que, não, vamos lá, o que tem que fazer, vamos fazer. Apoio da família, tem apoio emocional do marido, dos filhos, dos pais, fundamental. Então, essas pessoas, mesmo, como eu estou te falando, mesmo que evoluam para a morte, elas passam pela doença de uma maneira muito mais leve. Muito mais significativa, e acham muitos significados, né, durante a trajetória, né? Não é só observacional, né? Hoje, como você falou, existem muitos estudos científicos, principalmente de neuroimagem, né? Você sabe, você é radiologista, né? De neurociência, onde já está comprovado cientificamente por imagem que
a meditação, a oração. Né? Já foram feitos estudos durante de atividade cerebral. Quais são as áreas cerebrais que são ativadas, estimuladas pela oração. E são ativadas áreas do cérebro que te abrem para a empatia, para a calma, para a tranquilidade, e também a gente sabe que o sistema imunológico e o sistema nervoso estão diretamente ligados, organicamente falando, né? Então, também, quando você tem uma calma no seu sistema nervoso central, melhora o seu sistema imunológico. Diminui o processo inflamatório. E isso, então... Diminui a ansiedade. Diminui a ansiedade, né? Que a ansiedade libera mais os hormônios do estresse que pioram a imunidade. Então, isso está cientificamente, biologicamente ligado e comprovado. Sim. Hoje em dia existem mais de 40 mil artigos, pelo que eu vi assim por cima no Google, sobre essa conexão entre a espiritualidade e o tratamento das doenças, né? Eu li também que mulheres, foi uma pesquisa feita com mulheres que leem a Bíblia todas as noites ou todos os dias, tem um menor índice de doença cardiovascular, tem um menor índice de depressão, de ansiedade, que é o que, né, estávamos falando agora, né? E eu acho que o que prejudica muito nessa batalha contra o câncer é essa mentalidade, às vezes, que a mídia coloca. Fulano venceu a batalha, fulano perdeu a batalha. Isso deixa as pessoas muito frustradas, porque o câncer não é uma batalha. O câncer não é uma batalha onde você tem que vencer ou perder, onde você é o perdedor. Porque se você tá perdendo, você se frustra, quando na verdade, como diz a própria doutora Glaucia, é uma experiência única, onde teve muitos momentos abençoados durante a vida, né, de muito amor, muito carinho. Então, esse estigma do câncer de batalha, isso tem que ser muito repensado pelos pacientes que estão passando por isso, né? Então, o câncer, ele não define, na verdade, quem você é, ele define a forma que você escolhe encarar essa batalha, né? E, então, já que estamos falando de medicina e espiritualidade, como que você vê essa interseção entre a medicina e a espiritualidade na sua prática como médica, né? Que, ao longo dos anos, a medicina... Ela sempre focou no biológico, nos livros, né, do científico. Ela trata a doença de forma muito objetiva, muito técnica, mas com esses artigos e todas essas pesquisas, nos últimos anos a gente viu que tem um movimento muito crescente para incluir essa espiritualidade no cuidado no médico, né? Então, na sua prática como médica, agora não está mais atuante, mas quando atuava, né? Você vê uma interseção agora aí para o futuro? Felizmente, os médicos estão percebendo, né? Essas pesquisas foram estimuladas justamente porque começou no observacional, como eu te falei, né? Nos consultórios, ou os médicos atendendo seus pacientes, observaram essa diferença de resultados entre pessoas espiritualizadas e não espiritualizadas. Né? E por causa desta observação foram para a pesquisa e realmente conseguiram comprovar biologicamente que existe essa conexão. Então hoje isso já é indiscutível, isso já é aceito na medicina, já é aceito na ciência, e inclusive o tratamento, a medicina hoje ela está voltada para o tratamento holístico. Essa palavra holística, para algumas pessoas, pode parecer um pouco mágica, um pouco... Não, holístico quer dizer por inteiro. Por inteiro. É só isso, né? A definição de holístico por inteiro. Então, o que é o inteiro num paciente? É só o corpo? Não. Hoje a gente sabe que o tratamento holístico é o tratamento que você vai fazer do corpo, da mente e da alma. Porque eu vi uma frase muito legal, não somos corpos com almas, mas uma alma com corpo, né? Exatamente. Eu achei uma frase muito legal, assim, porque a gente procura como médico sempre tratar o corpo,
o corpo é remédio, né? Os pacientes internados é remédio, é injeção, é exame, né? E muitas vezes há um pequeno esquecimento do espiritual, do tratamento espiritual da pessoa, que vai gerar um significado muito grande, né? Para o paciente, né? E a doutora Gláucia, na qualidade de coordenadora do curso de medicina, como que você enxerga hoje, recomenda que os médicos hoje abordem esse tema da fé e espiritualidade? E você acha que estamos preparados hoje, saindo de uma universidade, para tratar isso dessa maneira? Então, como eu te falei, hoje em dia, graças a Deus, né? E realmente isso mudou. Quando eu fiz medicina lá, 30 e poucos anos atrás, realmente era a coisa física, orgânica, né? Sim. E hoje não. Hoje a gente tem várias disciplinas na grade curricular do curso de medicina que realmente abrange esse tratamento holístico, inclusive a medicina integrativa, né? Que não sei, mas no SUS a gente já tem até várias práticas integrativas que já estão autorizadas para serem utilizadas em pacientes do SUS, né? Por exemplo, acupuntura, homeopatia, fitoterapia, meditação, musicoterapia, nossa, é muito importante. yoga. Ou seja, nós temos várias práticas integrativas que são utilizadas nas unidades básicas de saúde, e que os nossos internos, quando passam por essas unidades, eles têm a oportunidade de acompanhar, né, a médica, no caso, que faz essas atividades com os pacientes, né, e inclusive eles já experimentaram como pacientes e como aplicadores dessas práticas, né? Então é muito rico isso, porque tem que haver uma quebra de preconceito. Né? Ainda há uma resistência muito grande, né? Principalmente em relação aos médicos, que às vezes têm medo de se tornar um líder espiritual no hospital, né? Eu acho que tem ainda uma resistência disso, né? É um preconceito mesmo, né? E que a gente tem que quebrar. Os médicos têm que abrir a mente não podem ser bitolados. Eles têm que realmente abrir a mente para esse novo conceito holístico do paciente, do tratamento, né? E aceitar que nem tudo que você não vê não existe. Não é porque você não está vendo que não existe, ou porque você não conhece que não existe. Então, muitas coisas que ainda vão ser aquele medo de parecer, ou ainda coisas que o ser humano ainda vai entender no futuro, né? Que hoje não, eu não aceito porque eu não tô vendo. Não, tem que abrir essa mente. Sim, é o medo de parecer anticientífico. Exatamente. Né? Tá sendo charlatão. Charlatão. E não é nada disso. Pelo contrário, você tem que ter a sua mente aberta, porque a pesquisa, ela só evolui se você contestar. Se você questionar, se você quiser avançar mais do que você já conhece hoje. Né? E existem muitos tipos de anamneses já. Espirituais. Eu tenho um livro aqui que ele dá vários exemplos, assim, por exemplo, perguntar para o paciente: você tem alguma prática espiritual que te ajuda nesse momento, que pode te ajudar nesse momento, né? Como que a sua fé vai influenciar a sua visão, a doença? Vamos entrar de novo no assunto da fé, né? E o senhor gostaria de um apoio espiritual durante o tratamento? Então, o médico pode oferecer para o próprio paciente e trazer esse assunto à tona no consultório, né? Quando for dar um certo diagnóstico, né? Principalmente os médicos oncologistas, né? Então, e dentro do hospital, Gláucia, assim, como que você vê, assim, que nós temos a capela hoje lá, né? Então, você vê muita gente procurando essa parte espiritual dentro do hospital? A nossa capela do Hospital São Vicente de Paulo, até ela sofreu agora uma revitalização.
Ficou linda, linda. Ela foi reinaugurada faz uns 15 dias, tá bem recente, né? Porque ela já tem 62 anos de existência, apesar do hospital fazer 75 anos esse ano. A capela foi construída um pouquinho depois, mas ela tá com 62 anos. E ela foi toda revitalizada, né? Eu até convido, né, quem quiser ir lá visitar a capela, está linda. Por quê? Porque ela é uma parte e ela está no centro do hospital. Se você observar a distribuição arquitetônica do hospital, a capela está no coração do hospital. Né? Todas as pessoas que circulam pelo hospital têm acesso a esse local. E a gente vê pacientes, familiares, colaboradores, né? Entrando nessa capela, fazendo as suas orações, independente de religião. Isso é bem importante. Aquele nosso espaço, falar, apesar de ser chamado capela, por ser originalmente o São Vicente de Paulo ser católico, né? Mas é um espaço ecumênico, onde pessoas... É um espaço espiritual. Tá? Não é um espaço religioso. Lógico, tem os sinais da religião católica, né? Pela origem, como eu falei, ser vicentina, mas ali é um espaço espiritual onde qualquer pessoa pode entrar e a gente vê o quanto os pacientes se beneficiam disso. Sim. Inclusive no hospital tem missas toda semana. E a gente abre também a possibilidade de visitas espirituais para os pacientes. Então, que legal, não sabia. Nós temos visitas. Sim. Então, assim, os pacientes, eles podem pedir, eu gostaria tanto que o pastor da minha igreja viesse aqui me visitar e tal. Aí a assistente social marca um horário, com horário certo, claro, né? Lógico, por causa da logística do hospital e tudo mais, precisa marcar horário. Mas qualquer pessoa pode fazer visita religiosa, marca o seu horário, vai lá e visita aquele paciente específico. E se outros pacientes quiserem também receber a visita, ele também pode receber. E quem não quiser, é totalmente preservada a sua escolha, a sua opção. Eu acho que independente da crença religiosa ou que o hospital pertença ou que o médico pertença, naquele momento é a crença do paciente, né? A espiritualidade do paciente, né? Que tem que ser respeitada, né, Glaucia? Então, isso às vezes confunde um pouco o médico, talvez assim, mas eu sou católico e ele é espírita, né? Como é que eu vou falar sobre religião, né? Mas você tem que achar uma maneira de conversar com o seu paciente sobre a parte espiritual, né? Deus, independente de religião, porque, como eu falei no início, né? Espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra coisa completamente diferente, né? Sim, isso é a autonomia do paciente que deve ser respeitada e incentivada. Então, realmente, exatamente. A gente tem que colocar, já ensinar os nossos alunos e os médicos que já tiveram essa formação mais antiga, como a minha, né, de que é muito importante dar a liberdade, o espaço para o paciente poder externar sem vergonha, sem medo de ser ridicularizado ou criticado, né, ele tem que ter essa liberdade, porque isso, além de tudo, vai criar um vínculo muito mais forte de confiança, com certeza, entre médico e paciente, né? Porque a nossa relação médico-paciente, ela é baseada na confiança. Com certeza. Não, é o vínculo mais forte. Com certeza. Né? Então, essa abertura que os médicos dão para os pacientes falarem sobre o seu lado emocional e espiritual, só vai aumentar esse vínculo. Aumenta o vínculo, aumenta a adesão ao tratamento, né? Ele vai aderir melhor ao teu tratamento, diminui a depressão, a ansiedade, né? Os sintomas diversos da doença, né? Então, a espiritualidade ajuda a melhorar o sintoma orgânico da própria doença, né? Sim, você vai ver a resposta, vamos dizer assim, o resultado você vai ver no corpo orgânico. Sim. Mas tudo começa na mente e na alma. E na alma, né? É ali que começa tanto bom quanto ruim. Por isso a gente tem que cuidar para ficar sempre bom. Com certeza. Então tá bom, doutora Gláucia. Então agora chegamos ao nosso final dessa conversa maravilhosa
maravilhosa, inspiradora, abençoada, né? A sua história é uma verdadeira lição de fé, de superação, né? Então, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão passando por isso, ou elas mesmas, ou com algum familiar? Uma mensagem, assim, que traga uma palavra de conforto nesses momentos tão difíceis, né? Eu acho que o segredo de tudo é a esperança, né? A esperança, como eu digo, você não precisa focar a esperança na cura. Porque a gente sabe que tem doenças que são incuráveis. Não estou falando de câncer, né? Vamos dizer, diabetes, hipertensão, Alzheimer, são doenças incuráveis. Então, né, as pessoas às vezes focam muito no câncer. Eu já acho que tem outras, uma sequela de AVC. Sim. Uma sequela de AVC, né? Sim. Então, a esperança é a que mantém a gente forte, vivo e com a alegria de viver, independente do que você esteja passando. E a pessoa que ela tem essa esperança, que tem essa alegria interna, ela vai contagiar as pessoas ao seu redor. Sim. E isso vai diminuir, inclusive, o sofrimento dos seus familiares. Com certeza. E vai fazer, sabe, aquela luz que tem que sair, transbordar de você, para você passar para os seus familiares tranquilidade, paz, para que também diminua o sofrimento dos seus familiares. Eu pensava muito nisso, né? Durante todo o meu tratamento, eu queria muito minimizar o sofrimento da minha mãe, do meu pai, né? Dos meus filhos, do meu esposo, mas... então essa minha alegria, eu estava sempre sorrindo, sempre tentando passar isso, porque isso vai acalmar todo mundo. Eu não me lembro realmente de te ver durante o teu tratamento abatida. Né? Eu tentava, né? Você viu que eu tentava trabalhar, eu tentei levar a minha vida o mais normal possível, dentro da normalidade. Dentro da normalidade, mas eu tentava levar a minha vida o mais normal possível, né? Então, e realmente Deus não me abandonou em nenhum momento, né? Porque eu sempre pensava, se ele me deu isso é porque eu aguento. É porque eu aguento, eu vou sair melhor. Presente, né? É um presente de Deus. E eu vou sair melhor do que eu entrei. Porque se não for assim, então para que o sofrimento? Aí você vai estar fazendo o quê com aquele sofrimento? Você vai passar por tudo aquilo e jogar no lixo? Ou você vai passar por tudo aquilo e sair melhor? Né? Independente do desfecho, a cura ou a finitude da vida, né? Temos a certeza que não acaba aqui, né? Que existe algo além daqui. Então, é por essa imortalidade que estamos vivendo hoje, né? Que vivemos e vivemos nas virtudes, vivemos na fé, vivemos em Deus, na espiritualidade, em busca de uma imortalidade da nossa alma, né? E ter a certeza de que um dia todos estaremos com Deus, né? De uma maneira ou de outra, né? Eu acredito que seja isso. É sempre um crescimento. Um crescimento, a gente está sempre melhorando. Sim. Eu queria te dar um presente, que é esse livro aqui, que se chama Espiritualidade e Oncologia. O editor é o Felipe Moraes Toledo Pereira. Ele é um médico oncologista e ele é teólogo. Eu assisti alguns podcasts dele e achei, assim, um livro fantástico. Tem até a anamnese para acadêmicos de medicina. Ai, que legal! No final do livro, nossa. O livro é espetacular. Muito obrigada, Luísa. Só quero te agradecer. Imagina. Com certeza vou ler, assim, com muita atenção. E o que eu puder passar, né, para os nossos alunos, porque realmente eles têm que... Mas eu posso te dizer, eles estão com uma formação muito mais holística do que nós. Com certeza. Mas então, muito obrigada, foi um prazer mesmo, né, a gente ter tido essa conversa, essa troca. E espero que as pessoas também, né, saiam dessa conversa mais felizes e mais leves. Mais leves, né? Independentemente da dificuldade que estejam passando. Com certeza. Eu quero encerrar esse podcast com uma frase do Chesterton, que ele fala que o verdadeiro soldado luta não porque ele odeia o que está à sua frente, mas porque ele ama o que está atrás. Muito obrigada, doutora Gláucia, por compartilhar sua história e sua visão. E até o próximo episódio do Boas Novas Podcast. Se esse episódio
contactou o seu coração, se ele acalmou a sua alma, compartilhe e até a próxima. Até a próxima. Felicidades para todos. Para todos.